Estamos hoje, agora à noite, encerrando essa série que fizemos ao longo do mês de abril sobre as lições da vida de Noé para a nossa vida e como isso se aplica à nossa experiência. Acho que a gente pode deixar pelo menos as luzes aqui da frente apagadas, pelo menos essas, né? E hoje você teve a recapitulação aí das temáticas anteriores, das 3 primeiras mensagens, nos 3 primeiros domingos do mês de abril. No dia 6, a voz em minhas vozes, a ênfase foi como é possível perceber as direções de Deus no meio de tantas vozes às quais a gente é constantemente submetido. Tantos ruídos na vida, de todos os tipos, como é possível perceber a voz de Deus. A história de Noé passa por esse ponto, vivendo num mundo absolutamente distante do Senhor, totalmente corrompido. Ele foi capaz de perceber Deus, o chamar, orientá-lo, dizer para ele o que ele precisava fazer e como precisava fazer. Ele não apenas ouviu, como obedeceu. Então a ênfase que demos nessa primeira mensagem foi essa. A segunda mensagem, remando contra a maré, e já falando sobre tanto a transição da perseverança de Noé em dar continuidade com firmeza àquilo que Deus tinha colocado na vida dele, mesmo contra qualquer eventual oposição na sociedade onde ele vivia, e também já aproveitando a metáfora de uma arca que estava acima da grande maré que tomava conta do mundo, né? Lembramos da graça de Deus, lembramos do cuidado de Deus que nos dá condições de, ao mesmo tempo, nos portarmos mesmo na direção oposta à correnteza dos dias de hoje, também nos dá a graça de, uma vez remando contra a maré, estamos no caminho dele, ele nos mantém firmes, nos mantém sólidos diante de todas as tempestades que a gente enfrenta. Domingo passado, domingo de Páscoa, após o musical, o coral e a equipe trouxe ao nosso coração, nós fizemos a comparação do tema reconhecimento e recomeço, do que tem a ver a experiência de Noé em reconhecer que a graça de Deus lhe havia preservado a ele e a sua família, e como entregar-se ao Senhor lhe deu a possibilidade de recomeçar. E fizemos um paralelo entre a arca e o que Cristo fez por nós. Lembrando que Cristo assumiu sobre si a ira divina e assim nos poupou e nos concedeu a vida eterna. E assim como aconteceu com Noé, estar dentro da arca era a garantia de que ele e sua família estavam sendo poupados da ira justa de Deus que estava caindo lá fora. E assim ele teria a oportunidade, a bênção de recomeçar. Bom, hoje o nosso tema é o desafio continua. Esse é o tema que nós temos para essa palavra de hoje. E aí nós retomamos a história de Noé a partir do momento em que a arca pousa sobre a cadeia de montanhas do Arará, na Armênia, na atual Armênia. E ali Noé sai com sua família. Você se lembra, foi o tema da nossa mensagem na semana passada. Você lembra que a primeira ação de Noé ao sair da arca com sua família foi fazer o quê? Foi construir um altar e agradecer ao Senhor. E Deus estabeleceu ali, renovou ali a sua aliança com Noé e com toda a humanidade, dizendo que o juízo de Deus não viria mais sobre o mundo na forma de uma tempestade, na forma de um dilúvio. E para selar isso, para confirmar isso, para que houvesse essa memória, essa lembrança constante, diz a palavra que Deus colocou uma bela marca nas nuvens, não é? Colocou o arco da aliança. O arco, nós chamamos de arco-íris, é claro, mas assim como a Bíblia tem a arca da aliança, na época em que a arca carregou Noé e sua família, nós temos o arco, que é a marca da aliança, da fidelidade de Deus, da promessa de Deus, e dando a Noé e a sua família a esperança para recomeçar. Pois bem,
saíram da embarcação, tinham a promessa de Deus, a perspectiva de continuar e assim viveram felizes para sempre. Certo ou errado? Vamos dizer assim, mais ou menos. Depende do conceito de felizes para sempre. Depende do conceito que a gente tem felizes para sempre. Certamente não no conceito dos contos de fada, mas nesse ponto, eles tiveram o privilégio de recomeçar. Deus faz uma aliança com Noé e sua família, abençoa sua descendência, diz para sua descendência frutificar e encher a terra. Dá as orientações. Agora sim o mundo está limpo. O mundo está limpo, sem a influência da maldade alheia, sem a violência, sem o distanciamento de Deus. Pelo contrário, Noé e Deus guardavam uma relação muito próxima. E ele, como patriarca da sua família, certamente vinha passando para os seus filhos todo o seu patrimônio de relacionamento com Deus, de fé, de confiança. Portanto, sem o pecado que estava ao redor, sem aquela absoluta degradação que os primeiros capítulos da história de Noé narram para a gente, que levaram Deus à indignação ao ponto de enviar o seu julgamento na forma do dilúvio, agora eles teriam toda a possibilidade de agora, num céu sem nuvens, céu de brigadeiro, viagem em paz, ou, para manter a história da arca, mar de almirante, sem preocupações, sem angústias, sem dificuldades. Agora uma vida maravilhosa. Tudo seria maravilhoso. Eles tinham tudo para dar certo. Eles eram uma família que tinha tudo para dar certo. Reconstruir um mundo com confiança em Deus, algo novo, um mundo de paz, um mundo de alegria, um mundo de harmonia. Mas uma coisa não estava muito certa. No meio de tudo aquilo, alguma coisa não estava muito certa. Que coisa era essa? Você consegue imaginar o que não estava muito certo? Nesse contexto, em Noé, sua família, agora numa terra devastada, porém para ser reconstruída. O que não estava muito certo? Não pensem no filme. Porque o filme, como falei para vocês nos últimos domingos, é um excelente filme de aventura. Não é um excelente filme bíblico. Não é. Apenas a temática é bíblica. Não é? Mas não pensem no filme. Mas alguma coisa não estava certa. Sabe o que é, queridos? É que o coração de Noé e sua família ainda era coração de gente. Não era coração de anjo. Ainda era coração de ser humano. E a passagem que nós vamos usar para nos lembrar disso, fala exatamente sobre isso. Peço que você abra sua Bíblia no capítulo 9 de Gênesis, para lermos do versículo 20 ao versículo 29. Gênesis 9, de 20 a 29. Nós podemos fazer a leitura alternando, não é? Eu leio os versos pares, vocês leem os versos ímpares. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera ao filho mais moço. E ajuntou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo.
Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Pois bem, aquela família que tinha tudo para recomeçar em outras bases, sem conflitos, sem angústias, em perfeito entendimento e transmitindo isso aos seus descendentes, começa. Certamente o segundo ato importante do pós-dilúvio foi o conflito familiar. Foi um problema de família. Ainda bem que só aconteceu com eles. Não é? É? Bem, o coração humano não mudou. No coração de Noé, de sua família, havia aquilo que há no coração de todos, certamente por serem uma família que conhecia o Senhor, que servia ao Senhor. Não há dúvida que o grau do conflito nem se compara com os conflitos que haviam antes de Deus fazer a absoluta limpeza. Não há comparação. Nós vamos entender, nós podemos ver que, na verdade, Deus tinha tirado o excesso de mal da humanidade, mas não havia tirado todo o mal, porque a natureza humana permanecia no coração dos seus servos, daquela família com quem ele, Deus, tinha estabelecido uma aliança. Mas era exatamente eles, essa família bendita do Senhor, que Deus tinha escolhido para continuar tudo. De gente que temia ao Senhor, que amava ao Senhor, mas que não se tornou perfeita porque amava ao Senhor. Pessoas, como eu costumo dizer, vamos dizer assim, heróis com pés de barro. Gente como eu e você, que reconhecem a bênção de Deus, que se sentem chamados pelo Senhor, mas falhos, deficientes, como eu e você somos. Mas foi esse povo mesmo. Noé e a sua família são o retrato de nós mesmos. Eles são o retrato de nós mesmos. Deus tinha estendido a graça, poupando a eles e lhes dado a bênção de recomeçar. Deus reconhecia Noé como justo. Deus estabeleceu com eles uma aliança de continuidade, lhes deu esse privilégio de repovoar a terra, de começar tudo de novo. Mas mesmo depois da limpeza divina à sua volta, ainda tinha algo dentro do coração que lhe levou a essa situação de vexame, de conflito. Noé, servo de Deus, homem justo, que achou graça diante de Deus, bebeu mais do que devia. E Cã, um de seus filhos, não... Deve ter achado engraçado aquela situação, o velho dando vexame, pelado dentro da tenda. A cena é essa mesmo. Ele sai e vai contar para os seus irmãos. E os seus irmãos, com respeito, de costas, chegam, pegam um manto e de costas cobrem o pai. E quando o pai acorda e sabe que Cã tinha exposto a sua vergonha, mesmo para a sua família, e você sabe que na cultura daquela época, o pai era quase que um protótipo de Deus dentro da família. Era o sacerdote da casa. E o respeito era absoluto, a palavra do pai era lei absoluta. Não faz muito tempo isso. Não, na verdade, mesmo na nossa cultura, até, digamos, uns 50 anos atrás, talvez não fosse tanto como naquela época, mas ainda era. Ainda era. O pai podia não ter razão nenhuma, mas o filho, a filha, nunca perguntava, quando o pai dava uma ordem, nunca perguntava por quê. Se perguntasse por quê, quando não levava um peteleco, a resposta era: porque eu estou mandando. Porque eu estou mandando. Não estou dizendo que esse modelo é o modelo ideal, não estou defendendo esse modelo sem diálogo. Mas essa era a verdade naquela época. Então, mais ainda na época antediluviana e imediatamente pós-diluviana. Isso era mais intenso. Então,
Noé se indigna quando acorda da sua bebedeira, mau exemplo que deu para os filhos, e fica indignado e amaldiçoa o seu filho enquanto abençoa os outros. É um conflito familiar na casa de quem serve a Deus, na casa de quem tem aliança com o Senhor. Mas ainda assim, queridas, Deus os havia escolhido. Ainda assim, Deus tinha um desafio para Noé e para sua família de continuar. Eram eles mesmos. Só Noé ainda tinha 350 anos pela frente. Só Noé ainda tinha 350 anos pela frente. 350 anos de muito ajuste familiar. Muita necessidade de ajuste familiar. Mas o que deve chamar a nossa atenção é que, mesmo vendo a imperfeição daquela família, mesmo vendo a deficiência daquela família, Deus não disse: vocês não têm jeito mesmo. Vocês não têm jeito. Desisto de vocês, vou dar mais uma chuvinha. Não, chuvinha não, porque Deus tinha prometido que chuva não mais, né? Vou fazer descer fogo do céu, vou transformar vocês em carvão. E, há muito tempo atrás, eu fiz um do pó da terra e uma da costela dele. Não me custa nada. Deus não fez isso. Apesar disso tudo, apesar da imperfeição dessa família, Deus manteve a sua aliança, porque Deus é Deus de graça e misericórdia. Deus olhou para aquela família e, usando uma expressão nossa, pode ter erguido as sobrancelhas e dito: são esses mesmo. É com vocês. Vamos caminhar, vamos corrigir. Vamos olhar para a nossa vida então nesse momento. Vamos olhar um pouquinho para a gente. Eu e você temos vindo à igreja, ouvimos o Evangelho, conhecemos a respeito da salvação de Cristo, da nova aliança que Deus fez conosco através de Jesus Cristo. Nós conhecemos. Você sabe que Deus tem algo novo para a sua vida. Você tem ouvido o Evangelho. Você tem ouvido a respeito do amor de Deus, da importância que há em seguir a Cristo, do privilégio que nós temos do Evangelho já ter chegado a nós e caído no nosso coração. Porque o Evangelho já chegou a esse país. Hoje pela manhã, o reverendo Ivo nos lembrou que aproximadamente 1/3 da população brasileira se autodeclara evangélica. O Evangelho já chegou aos ouvidos. Não chegou ao coração de muitos. Mas nós que estamos aqui temos procurado lembrar do Evangelho e andar com Deus com seriedade. Você tem tido esse privilégio de conhecer o amor de Cristo. Mas nós ainda conservamos a mesma condição de Noé e sua família quando lá na época do recomeço. Nós ainda temos essa natureza em nós decaída. Mas, apesar disso, nós podemos e devemos viver debaixo da aliança, do pacto que Deus fez com você e comigo através de Jesus, seu Filho. Apesar das nossas imperfeições, apesar dos nossos tropeços, somos nós mesmos, irmãos. Somos nós com quem Deus fez essa aliança. Somos nós os agraciados pela misericórdia e pela bênção de Deus. E apesar dos nossos tropeços, Deus não diz: desisto de você. Desisto de você. Deus não faz isso. Deus é leal à sua própria aliança. A aliança que Deus faz conosco foi feita no sangue de Cristo. E nós somos chamados a seguir a Jesus numa nova vida, com novas atitudes. Você se lembra quando João Batista viu Jesus passar? Ele disse assim para os seus discípulos, contando para Jesus: olha ali, ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi o próprio Deus que enviou Jesus, seu Filho, como sacrifício para nos salvar da condenação, porque Noé, os patriarcas, os reis, os profetas,
todos os sacrifícios, nada disso conseguiu nos livrar da morte eterna. Não livrou o povo da condenação e da maldade. Jesus, então, vem ao mundo e ele se entrega como Cordeiro de Deus para pagar pelos nossos pecados. Ele faz o seu sacrifício por nós e nele Deus estabelece uma aliança conosco. Não no sangue dos animais, mas no sangue do seu Filho Jesus. E nos coloca nessa aliança. Uma coisa interessante, porque quem faz essa aliança é Deus. Iniciativa divina. Ele estabeleceu essa aliança. E no momento em que o Evangelho chegou ao seu coração, o que Deus estava fazendo? Deus estava dizendo para você: vem tomar parte dessa aliança. Eu estou te convidando para tomar parte dessa aliança. Estou estendendo para você o meu olhar gracioso, o meu amor. Vem tomar parte da aliança. Já providenciei tudo. O que quero de você é entrega. Basta isso. Entrega verdadeira, entrega sincera. É isso que nós celebramos nessa mesa que vamos partilhar daqui a pouco. É esta aliança que ele estabeleceu conosco. Foi o que Jesus falou. Quando, naquela noite, ele celebrou a última Páscoa e a primeira ceia do Senhor, ele tomou pão, partiu, disse: esse é o meu corpo. Depois bebeu o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. É a nova aliança no meu sangue. Noé e a sua família viveram debaixo da aliança que Deus estabeleceu com eles e prosseguiram. Nós somos convidados a viver debaixo desta nova aliança em Cristo e prosseguir. É claro que o chamado de Deus para Noé e sua família é para que eles reconstruíssem um mundo calcado na fé, baseado no relacionamento com Deus. E nós somos chamados a caminhar nessa aliança, vivendo para Cristo, andando com Ele. O importante é nós que ouvimos esse chamado de Deus, nos colocarmos debaixo dessa aliança. Essa é a certeza que eu e você precisamos para seguir nessa vida. Para ter continuidade. Mesmo com os nossos tropeços, nós temos a certeza da bênção de Deus. Mas, mesmo tendo as certezas dessa presença de Deus e do cuidado que Ele tem por nós temos alguns desafios a cumprir. Nós temos alguns desafios a cumprir. O principal desafio é seguirmos ao Senhor, andarmos com Ele, num mundo que não anda com Ele, sendo leais a Ele, apesar das nossas deficiências, apesar dos nossos erros, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos conflitos familiares, apesar dos nossos conflitos pessoais, apesar de muitas vezes acontecer com a gente o que o apóstolo Paulo dizia que acontecia com ele. Ele dizia assim: eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu, lá no fundo do meu coração, eu quero seguir a Deus. Mas quando eu tomo a iniciativa, dou os passos para seguir a Deus, eu encontro dentro de mim mesmo uma outra força guerreando contra esse desejo no meu coração que me dificulta a seguir a Deus. Ele diz isso. Eu estou traduzindo numa outra linguagem. Mas ele fala isso. Ele diz: eu não sei o que acontece comigo. Ele fala: eu não compreendo. A expressão que ele usa é: eu mesmo não compreendo o meu modo de agir. Porque no meu coração eu tenho desejo de seguir a lei de Deus, mas eu não consigo realizar. E aí ele diz uma expressão que nós conhecemos, talvez dessa passagem seja a expressão que a gente mais conhece. Ele diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará do corpo dessa morte? Mas em seguida ele diz: mas graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. O que ele está dizendo é: ele reconhece aquilo que eu e você vivemos. Quando a graça de Cristo, quando a palavra do Evangelho chegou ao nosso coração e nós entendemos o amor de Deus, e não se entende o amor de Deus só com a cabeça, não é? Se entende com o interior da alma.
e nós dissemos, Deus, eu quero seguir a Cristo. Quando isso aconteceu, Deus plantou em nós um pedaço dele mesmo. Deus plantou dentro do nosso coração o seu Espírito. E colocou em nós essa inclinação para seguir a Deus. Para viver para Ele. E nós nos propusemos a isso. Mas todos os dias, determinada altura do dia, de manhã, ao meio-dia, de tarde, de noite, todos os dias, nós nos pegamos fazendo aquilo que no fundo do coração a gente não queria fazer. Nós olhamos para nós e vemos a nossa natureza lutando contra essa nova natureza que Deus plantou na gente. Essa é um dos grandes dilemas da vida dos cristãos. E infelizmente, queridos, muitas pessoas, quando começam a fracassar, a tropeçar repetidamente, muitas vezes se desanimam de continuar a perseverar no caminho e jogam tudo para o alto. Ou adquirem determinadas expressões do tipo, eu sou assim mesmo. É difícil. Não, andar como Cristo, mas Jesus é Jesus. Eu sou apenas um pecador, sou apenas um ser humano. Ora, mas será que Deus não sabia disso quando nos chamou? Será que Deus estava iludido achando que nós, porque Ele nos chamou, nos tornaríamos pessoas impecáveis, perfeitas, que fariam o bem com a maior facilidade da face da terra? Não. Deus nunca se engana. Deus não se ilude. Por isso, nós precisamos aprender a vencer esse grande desafio que vem até nós todos os dias. As outras vozes, a maré contrária, nos empurram para longe de Deus. Querem nos empurrar para longe de Deus. Querem até mesmo nos convencer, quando o nosso tropeço é grande e nós nos esborrachamos na vida, quer nos fazer acreditar que Deus desistiu da gente. Que eu estava enganado, que Ele não me chamou não, que foi apenas uma impressão. Cuidado com essas sugestões malignas dentro da sua alma. Se você se percebe, se sente atraída por Jesus, não são os tropeços da sua vida que fazem Deus desistir de você e de mim. Não são os tropeços. Deus nunca abre mão daquilo que Ele começou. O apóstolo Paulo diz com toda clareza, aquele que começou a boa obra na vida de vocês, vai completá-la. Até o dia de Cristo Jesus. Por quê? Porque de hoje, deste momento em que eu e você vivemos, até o dia em que Jesus voltar ou nos chamar, Deus continua a trabalhar na nossa vida, na minha vida e na sua. Então, o que a gente precisa aprender? Como vencer os nossos desafios? A luta contra a nossa própria tendência de nos afastarmos de Deus, de fazermos o que não devemos. A primeira coisa é ter a consciência de que nós não estamos recomeçando sozinhos. Não estamos sozinhos. Não fomos abandonados no mundo inóspito, hostil, sem recursos para recomeçar. Deus não largou Noé e sua família no mundo e disse assim para eles, agora se vira. Para Noé, se vira nos 350. Não é? Deus não falou isso para Noé. Deus estabeleceu uma aliança, lhes deu esperança, lhes deu confiança. Nós não estamos sozinhos. E como acontece comigo e com você hoje? Como acontece comigo e com você hoje? Lembre o seguinte. Deus nos deu uma bênção, um patrimônio, um presente que está dentro de nós, que é o comprovante dessa aliança, que é o Espírito Santo. Para Noé e sua família, o comprovante da aliança, o selo da aliança qual era?
o arco-íris, o arco nas nuvens. Para nós, a convicção, a certeza, o comprovante, o selo da aliança é que o Espírito Santo veio morar dentro da vida de todo aquele que reconheceu a Cristo e se entregou a Ele. Quando Deus estabeleceu essa aliança e nos incluiu nessa aliança, Ele nos deu uma garantia. Uma garantia. O Espírito Santo está dentro de você, é o que Ele diz. E só vai ser retirado no dia em que nós estivermos com Ele pessoalmente. Ele é o penhor da nossa vida eterna. É a garantia da nossa eleição, que nós fomos escolhidos. Então, nós não estamos recomeçando sozinhos. E além do Espírito Santo habitando dentro de nós, nós temos um referencial externo a nós. A palavra de Deus nos dirige a vida. Deus fala para nós. Deus mora em nós. Deus fala para nós. Então, tenha essa plena consciência. Nós não estamos recomeçando a vida sozinhos. Nós temos a presença de Deus e a bússola, a direção da sua palavra. Então, essa é a primeira coisa para a gente lembrar. Não, você pode repetir comigo? Não estamos recomeçando sozinhos. De novo, não estamos recomeçando sozinhos. Ok, temos a certeza de que o Espírito Santo habita em nós e que a palavra de Deus nos guia. Só que a gente tropeça. Então, a segunda verdade que a gente precisa lembrar, são duas coisas a lembrar e três coisas a fazer, ok? Duas coisas a lembrar. A primeira é que nós não estamos sozinhos. A segunda, que nós podemos ter no nosso coração, é que se a nossa natureza nos atrai para o pecado, nos prende ao pecado, o Espírito da vida nos traz liberdade. O Espírito de Deus mora dentro de nós. E é interessante, Paulo diz, eu tenho prazer na lei de Deus. Isso é a operação do Espírito Santo. Porque nós não buscamos o bem naturalmente. Nós não queremos obedecer e agradar a Deus naturalmente. Isso é a ação do Espírito Santo que mora dentro do coração daqueles que são de Jesus Cristo, daqueles que se entregaram a Ele. Mas nós continuamos a tropeçar. O apóstolo Paulo diz, eu quero fazer a lei, amo a lei de Deus e quero obedecê-la, mas eu sinto uma batalha interna. Mas lembre de uma coisa, aquilo que o apóstolo Paulo diz, o mesmo apóstolo Paulo diz, um pouco depois dessas palavras que eu lembrei agora. Ele diz, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Nós podemos escolher. Nós não estamos fadados a viver de tropeço em tropeço. Aquele que pertence a Cristo não está destinado a uma vida de andar para trás. Nós fomos escolhidos por Deus para andarmos após Cristo, seguirmos a Cristo. E o Espírito que mora dentro de nós nos dá a liberdade de fazer as escolhas. Nós não somos escravos do pecado. Temos a natureza pecaminosa, mas temos a graça e o poder, não nosso, mas dados pelo Espírito Santo, para quando o pecado fizer uma proposta indecente para nós, e entendermos, tivermos o discernimento, a percepção de que aquilo não é o que Deus quer, em qualquer área da nossa vida, em qualquer dimensão da nossa experiência, nós encontrarmos em Deus a graça, no Espírito do Senhor, a força e a liberdade para optarmos pela vontade divina. Então lembre disso. A primeira coisa a lembrar, você lembra da primeira? Lembra a primeira coisa? Não estamos recomeçando sozinhos. E a segunda? Se a nossa natureza nos prende ao pecado, o Espírito da vida nos traz liberdade. Temos a natureza pecaminosa? Temos, sem dúvida, mas não estamos presos a ela. Porque o Espírito da vida, o Espírito Santo, nos traz a liberdade. Muito bem, então isso são as duas coisas para lembrar. Como colocar isso em ação na prática? Como passos, que atitudes, que comportamentos, que ações, qual é o nosso papel nessa história? Porque essas duas questões, essas duas lembranças,
são presentes de Deus para nós. Percebeu isso? É algo que vem de cima para baixo. Não estarmos sozinhos, nós não estamos sozinhos, porque Deus veio ao nosso encontro. Ele nos deu o seu Espírito, iniciativa divina. Nós não precisamos ficar presos ao pecado, porque o Espírito de Deus nos liberta. São ações divinas. Mas temos um papel nessa história. As coisas não acontecem automaticamente na prática. Então, o que nós devemos fazer para colocar isso em prática? Quero sugerir, então, 3 ações. A primeira delas, nunca viva como se Deus estivesse longe de você. Mesmo que você esteja sentindo os céus fechados. Mesmo que você esteja sentindo Deus distante. Uma coisa é o nosso sentimento, outra coisa é a realidade. Uma coisa é aquilo que nós achamos e pensamos, outra coisa é aquilo que Deus fala. Ele diz que nunca se apartará de nós. Nunca, jamais nos abandonará. Então nunca, meu irmão, minha irmã, nunca, jamais viva como se Deus estivesse longe de você. Lembre sempre disso. Como é que a gente evita viver como se Deus estivesse longe de nós? Primeira coisa, fale com Deus. Converse com Ele. Ore. Ore. Faça da sua vida uma vida de oração. Cada instante, cada momento. E não abra mão daquele tempo só com Ele. O pastor falou que é para orar sem cessar. Como eu não posso fechar os olhos quando estou dirigindo o carro, não é? Quando estou andando no meio da rua, eu vou fazer minhas orações enquanto dirijo, enquanto ando, e não preciso ter um tempo separado específico. Precisa sim. Precisa sim. Dê um tempo. Relacionamentos não se mantêm saudáveis sem diálogo constante, sem dedicação de tempo. Isso vale para a família. Pais que terceirizam a criação de filhos, cônjuges que trabalham tanto que chegam em casa, não querem saber do resto da família, só querem tomar um banho, jantar, ver o Jornal Nacional, a novela, e não querem conversar com ninguém. Nenhum relacionamento se mantém saudável dessa maneira. Portanto, por mais que a gente diga, estou trabalhando para sustentar essa casa, não é o bastante. Fale com Deus, dê tempo para estar com Ele, ore. E, enquanto você fala com Deus orando, é preciso também ouvir o que Ele fala. E Deus não fala só aos domingos, às 9, às 10h30 e às 6h30 da tarde. Deus fala a todo instante em que você abre a sua palavra. Deus fala a qualquer momento. E especialmente naqueles momentos, só você e Ele, no diálogo, na conversa. Quer viver com Deus presente? Fale com Ele e ouça o que Ele te fala. Esse é o primeiro passo. Então, vamos lembrar? Jamais viva como se Deus estivesse longe de você. Vamos colocar na primeira pessoa, como um propósito nosso, jamais viverei como se Deus estivesse longe de mim. Mais uma vez, jamais viverei como se Deus estivesse longe de mim. Pois bem, você tem orado, tem lido a Bíblia, mas continua tropeçando nas mesmas coisas. Fazendo as mesmas bobagens, por assim dizer. Como eu disse para você, muita gente diz assim, não dá para ficar lutando contra a minha tendência. Isso, tradicionalmente, pitorescamente, é chamado de síndrome de Gabriela, não é? Os mais antigos, lembram da musiquinha Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Não é? Fugir da síndrome de Gabriela. Então a segunda lembrança é essa. Não se conforme com a sua natureza decaída. Atenção para essa palavra conformar. Quando a gente diz conformar, é como se a gente sentasse e dissesse assim, tá bom, eu sou assim mesmo. Mas conformar tem um sentido muito mais forte. Conformar
é assumir a forma. É exatamente o que a síndrome de Gabriela faz espiritualmente dizendo. O cristão que sofre dessa síndrome acaba assimilando a forma da natureza decaída. E nós não somos chamados para viver assim. Pelo contrário, o apóstolo Paulo, em Romanos 12, diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, como não se conformar com a própria natureza decaída? Como não assumir, não gabrielar, vamos dizer assim, a minha experiência interior? Como? Sempre se voltando para Deus, buscando santificação, cultivando comunhão com Deus e obedecendo a Ele. Cultivando comunhão com Deus, olhando para Ele, buscando, insistindo, após cada tropeço, após cada erro, envergonhados ou não, de preferência envergonhados. Buscá-lo, se voltar para Ele e renovar a sua caminhada com Ele, como se a gente dissesse: meu Senhor, fracassei de novo, entristeci o Senhor, miserável que eu sou. Mas desse jeito mesmo, eu não quero desistir. Eu estou aqui. Quero começar de novo. Quero reiniciar. Não quero viver segundo a minha natureza decaída. Me perdoa. Então essa é a segunda lembrança. Vamos falar na primeira pessoa? Não me conformarei com a minha natureza decaída. De novo? Não me conformarei com a minha natureza decaída. E agora a terceira sugestão prática. Como fazer, o que fazer para vencer os desafios, para ser vitorioso nas lutas, na luta contra o pecado. Viva a comunhão da fé, compartilhando esses desafios. Comunhão, quando eu falo de comunhão da fé, eu estou falando de comunidade cristã, de igreja. Participe deste grupo de maravilhosos pecadores. Né? Eu digo isso com toda a propriedade do texto. Porque nós experimentamos desafios semelhantes. Nós somos diferentes uns dos outros. Mas cada um de nós está lutando, procurando vencer desafios semelhantes uns aos outros. Você não precisa caminhar sozinho. Você tem parceiros para andar. Você tem gente que luta com os seus próprios defeitos. Eu costumo falar aqui que uma das coisas mais importantes para o cristão é ser autêntico sem ser cínico. O cínico é aquele que diz: fiz mesmo e estou nem aí. Fiz mesmo e eu sou assim mesmo. Eu sou falho. Eu não sou Jesus. Não sou Cristo. Isso é cinismo. Ser autêntico é admitir as próprias fraquezas. Não precisamos escondê-las. Sabe por quê? Porque todas as pessoas, mesmo aqueles que não são cristãos, mesmo as pessoas que não são cristãs, sabem, têm absoluta certeza que nós somos falhos. Todos sabem. Todos sabem. As pessoas que lhe conhecem melhor, que não são cristãs, sabem das suas fraquezas. Sabem que todo dia você luta contra alguma coisa que lhe é uma armadilha constante. Sabe que você luta e sabe que você tropeça. As pessoas sabem que você e eu tropeçamos e cometemos erros. E uma coisa muito curiosa é que pessoas sérias, estou falando de pessoas não cristãs, pessoas sérias, equilibradas, não cristãs, dificilmente acusam um cristão que tropeça e admite o seu erro. Mas pode contar
que a mão vai descer forte. A crítica vai vir impiedosa sobre aquele cristão que chama o seu erro de um outro nome que não seja erro. Quer um exemplo? Você se lembra da oração dos dólares? Lembra-se? Lembra-se da oração do sujeito lá em Brasília, orando, agradecendo a Deus porque fulano de tal, era um instrumento para conseguir recursos de corrupção? E isso é exatamente chamar de bem aquilo que é mal. Isso envergonhou o nome do Evangelho, envergonha o nome do Evangelho. No entanto, quando um cristão tropeça e admite o seu erro, as pessoas sérias o admiram, a admiram. Porque todos sabem que somos do mesmo barro, somos feitos do mesmo pó. Todo mundo sabe isso. Eu tenho certeza que isso acontece na sua experiência, na sua vida particular, no seu círculo de relacionamento não cristão mais próximo. As pessoas que te conhecem te respeitam não por aquilo que você finge ser, mas por aquilo que você demonstra ser mesmo nas horas de falha. Por isso, não precisamos fingir. E temos o encorajamento de Deus para viver a comunhão da família da fé. Andarmos juntos, nos animando, nos encorajando. Se eu tropeço, se eu erro, irmão, me ajude. Se você vê o meu erro, irmão, você que me ama, me ajude. Você que me conhece, alguns aqui me conhecem mais de perto do que outros. É natural. Me ajude. Assim deve ser entre nós. A igreja existe para isso. A igreja é o lugar onde a gente se fortalece para caminhar na fé. Leve isso no seu coração. E que tal você estabelecer também um propósito com essa terceira sugestão, com essa terceira orientação? Vamos falar juntos? Viva a comunhão da fé, compartilhando os desafios. Agora na primeira pessoa. Viverei a comunhão da fé, compartilhando os desafios. Mais uma vez, viverei a comunhão da fé, compartilhando os desafios. Queridos, nós, mesmo vivendo aqui na comunhão da fé, nós não somos perfeitos. Nós somos cheios de falhas. É possível que ao viver a comunhão da fé, você também viva as decepções naturais, como Noé viveu com seu filho. Não é? Como Noé viveu com seu filho. Mas não desanime, porque Deus quer continuar com você. O prosseguimento da história não é com outras pessoas. Não é com outros. É com você. É comigo. Se mantenha fiel. Se mantenha fiel, porque o desafio de vivermos para Deus numa sociedade corrompida continua. Certamente não será por mais 350 anos para nenhum de nós aqui. Essa medida de tempo já mudou há muito tempo. Mas vai ser enquanto nós estivermos aqui. E para as nossas gerações futuras. Enquanto o Senhor Jesus não voltar. Então vamos caminhar com Ele aqui, no trabalho de reconstrução, vivendo os desafios, encarando os desafios na sua graça, porque é com a gente. Família da fé, como a família de Noé, gente falha, mas com quem Deus estabeleceu sua aliança e a quem Ele ama. Essa aliança é confirmada aqui nesta mesa, da qual nós vamos nos aproximar agora. Quero te convidar a ter um momento de oração pessoal, silenciosa, com o Senhor. Coloque seu coração nas mãos do Senhor. Ore em silêncio. Confesse os seus pecados. Se você, durante essa mensagem, se vê a sua mente algum tropeço na sua vida que tem se repetido, não se apavore, mas não o trate com pouca importância. Busque o Senhor Jesus. Na cruz de Jesus Cristo existe perdão para qualquer tipo de pecado, para qualquer intensidade de tropeço, para qualquer profundidade de abismo. Existe perdão do Senhor. Então vamos orar em silêncio. Coloque seu coração com a liberdade de quem conhece o amor de Deus, de quem está debaixo da aliança que Cristo estabeleceu com os seus. Abre o coração, fala com o Senhor e se prepare para participar desta
esse sacramento que representa a nova aliança que nós temos com Deus através de Jesus. Se você quiser se ajoelhar, fique à vontade para se ajoelhar. Senhor Jesus, nós nos prostramos diante de Ti, nós nos ajoelhamos fisicamente ou com o nosso coração diante do Senhor, reconhecendo as nossas imperfeições, o nosso pecado, a nossa natureza pecaminosa, mas, Senhor, muito obrigado, porque nós confiamos muito mais na Tua graça e no Teu poder do que na dificuldade da nossa natureza pecaminosa. Nós confiamos muito mais na Tua mão que se estende para nós, renovando a aliança conosco, do que na força dos nossos tropeços. Nós agradecemos o Senhor porque sabemos que nenhum abismo é profundo demais para o Teu amor e para a Tua mão poder alcançar quem caiu nele. Muito obrigado, Senhor, pela Tua bondade que se renova todos os dias, pela Tua imensa e incomparável paciência conosco. Nós que, mesmo ouvindo o Teu Evangelho tantas vezes, fazemos o contrário do que o Senhor deseja. Mas, Senhor, na nossa luta, nesse grande desafio de vivermos para Ti num mundo que não vive para o Senhor e que não valoriza quem vive, nós queremos novamente renovar o nosso compromisso de estarmos debaixo da Tua santa aliança. Obrigado, Pai, pelo Teu amor que se estende a nós. Obrigado pelos elementos da mesa do Senhor, que nos lembram essa aliança e a fazem rediviva a nossa mente, o nosso coração. Muito obrigado por isso, Senhor, e ao participarmos desta mesa, nos dê a Tua graça que renova nossa confiança, nosso entusiasmo de Te seguir, nosso desejo de vivermos para Ti, nossa coragem de vivermos em comunhão com os irmãos, em uma comunidade de pessoas diferentes. Obrigado, Senhor, porque participarmos desta mesa é nos lembrarmos dos discípulos que estiveram originalmente ao redor dela. Gente tão diversa e até mesmo quem não era do Senhor participou dela. Nós te agradecemos, Pai, porque embora não mereçamos participar, o Senhor nos convidou e o Senhor nos disse que deveríamos repetir essa cena tantas e tantas vezes quantas fossem necessárias para anunciarmos a Tua morte até que o Senhor venha e para comemorarmos a Tua presença no nosso meio. Muito obrigado por isso, Senhor. Nós desejamos fazer desta refeição singela um momento de profunda comunhão contigo e uns com os outros através de Jesus Cristo. Em nome